E aqui estamos, terminando o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 28. Já foram 28 palestras à volta de temas tão importantes, dos temas que, seguindo e indo gravando no nosso espírito, na nossa alma, nós, por certo, vamos conseguindo em cada dia melhorar a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de viver. No capítulo 127, nós vamos encontrar uma coletânea de preces espíritas, uma coletânea de preces. Acabámos de ouvir na palestra anterior que a prece é esta elevação, esta invocação que nós fazemos, esta relação que nós estabelecemos, esta relação mental que nós estabelecemos com Deus, Jesus, o nosso anjo da guarda e todos os espíritos amorosos, todos os espíritos de luz que nos ajudam a levar a nossa vida por diante, a compreender melhor, nos ajudam de uma forma geral, estão connosco, fortalecendo o nosso espírito. E vimos também que a prece tinha determinadas condições, eficácia, enfim, que ela tinha uma determinada ação. Nós percebemos que a prece, então, são as mais importante que as palavras, é a vibração do nosso coração. É a força que imprimimos ao nosso pensamento e ao nosso sentimento. A força, a vibração do sentimento e do pensamento. Portanto, Allan Kardec nos diz neste capítulo que não passam as preces de exemplos, de algo que nós podemos seguir, porque também nos é dito que a prece deve ser inteligível, nós devemos compreender as palavras e ter capacidade de perceber o que dizemos quando estamos a falar e, de uma forma geral, todos os que estão connosco poderem entender. Então, a prece melhor é aquela que nasce em cada um de nós, são as nossas palavras, e o Pai, que tudo ouve e tudo sabe e a todos nós conhece, entende a nossa linguagem. Falemos em que língua falemos, não é? Porque aquilo de facto que é determinante é a vibração, é a nossa vontade, é a nossa energia. Então, vamos ver o que é que os Espíritos nos disseram neste capítulo. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Oremos, portanto, de acordo com as nossas convicções e da maneira que mais nos toque, que um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais não tínhamos posto, ou nas quais não tínhamos posto o coração. Nós podemos perceber isso, não é? O objetivo da prece é, portanto, elevar a nossa alma a Deus. E a diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas as preces, quando sinceras. Deus ouve todos os filhos. Rezem em que língua for, rezem em que religião estiverem, rezem onde estiverem. Deus é Pai de todos nós. Então, a fórmula é aquela que o nosso coração encontrar. A qualidade principal da prece é ela ser clara, ser simples, ser concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo nos epítetos, nos adjetivos. São adornos de lantejoulas, vejam como eles se referem. Muitas vezes à palavra, falamos e perdemos-nos nas palavras. Cada palavra deve ter um alcance próprio
despertar uma ideia em nós para pôr em vibração as fibras da nossa alma. E nós percebemos isso e percebemos o sentimento. Numa palavra, a prece serve para cada um refletir, porque quando estamos orando, nós estamos refletindo e estamos a levar, e quando a prece é em voz alta, estamos a levar outro a refletir. Então, neste capítulo, as preces estão divididas nestas 5 categorias. Eu, mais uma vez, vou passar por este capítulo, vou passar a correr, porque neste tempo é passar a correr, mas é para deixar a cada um de nós este desejo e esta tarefa, esta meta, de ir ver, de ir ler, de se ir apropriar do manancial que está neste capítulo. Não está aqui todo. Eu retiro algo de cada uma destas categorias. Preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, cada um ora por si, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Assim nos orienta o nobre espírito Allan Kardec e os nobres espíritos que com ele trabalharam. Então os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, o Pai Nosso. Não somente como uma prece, mas também como símbolo de todas as preces. E vejamos a importância dela, que foi a única prece que Jesus verdadeiramente nos ensinou, nos legou. É que eles colocam em primeiro lugar, seja porque ela procede do próprio Jesus, seja porque esta oração pode suprir a todas, conforme os pensamentos que nós formos conjugando. Então, o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Em cada uma daquelas palavras está escondido um conteúdo inenarrável. Não está aqui, eu não podia ter trazido, mas leiam-no, meus irmãos, para verem o que os Espíritos nos ensinam sobre cada uma das expressões do Pai Nosso. Sob a mais singela forma, ela resume esta oração, todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, a intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então, o Pai Nosso, esta oração sublime, clara, concisa, que nós podemos orar por nós e por todos, reunindo todos os deveres do homem para com Deus. Nas reuniões espíritas, preces gerais, nós estamos aqui numa reunião espírita e Jesus nos disse, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Estamos em casa de Jesus, estamos no âmago do seu coração, envolvidos pelos espíritos de luz que Ele envia para estarem connosco. Então, estarmos reunidos em nome de Jesus não quer dizer que baste estarmos aqui materialmente. Estarmos reunidos significa que nossas almas estejam espiritualmente em comunhão. Estejamos voltados, de facto, e tentemos sempre unir-nos a essa força maior que é o amor de Jesus. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. É a nossa alma, a nossa vibração emocional que ajuda é uma responsabilidade nossa,
a forma como vibramos todos aqui dentro, às vezes tão distraídos que somos nesse aspecto. A vibração, a nossa vibração, em todo o espaço, é muito importante. Então o Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Eles comparecem com o seu corpo fluídico ou espiritual e sob uma aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Eles não são visíveis para a maior parte de nós, mas são visíveis para alguns de nós. Então, quanto mais elevados os nossos irmãos são, tanto maior neles é o poder de irradiação, é a sua luz. E é assim que os espíritos têm este dom da ubiquidade. Quanto maior é a sua luz, mais eles podem enviar os seus raios para onde quiserem. E nós podemos perceber Jesus nos disse que era a luz do mundo. E nós podemos perceber que onde está Jesus irradia para toda a Terra. Não percebemos isso? E como é belo nós percebermos que o poder de Jesus, o poder do seu amor é de tal ordem que qualquer um dos seus irmãos em aflição se dirige a ele e ele a todos ouve e a todos pode responder, onde quer que estejam. E para os médiuns nós sabemos que são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Os médiuns são os instrumentos também do amor de Deus. A partir dos médiuns e com os médiuns é possível a nós, encarnados, tomarmos consciência de quem somos, tomarmos consciência das mensagens que nos vêm do mundo espiritual. O nosso mundo, a nossa pátria verdadeira, que por um tempo nós nos afastamos, como que estando exilados. Então, santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Têm por fim os médiuns abrir o caminho aos seus irmãos também. São instrumentos, todos somos instrumentos divinos, mas estes têm esta missão de nos alargar os horizontes do pensar e do sentir. Então os espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos, para quê? Para que nós possamos mudar, alterar os nossos caminhos, a nossa postura, o nosso pensar e sentir. E que tipo de prece podemos então nós fazer? Por nós próprios, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, porque todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Muitas vezes, um espírito que nos acompanha até já de algumas existências. Desempenha junto de nós esta missão de um pai para com o seu filho. Conduz-nos pelo caminho do bem, do progresso, através das provações da vida. Ele é um amigo incondicional, nunca nos abandona. E nós podemos habituar-nos a falar com Ele, nas horas felizes, como nas horas difíceis. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. É um amigo incondicional, o nosso anjo guardião. Além dele, nós temos também, além dele, que é um espírito superior, temos também os espíritos protetores, que, embora menos elevados que o anjo guardião, não são menos bons. São nossos amigos, nossos companheiros, porque eles estão perto de nós, acompanham-nos. E contamos-los entre os amigos, os parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual, mas porque há muitos espíritos que se podem afinizar connosco por gratidão, por missão,
Então eles nos assistem com os seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Já vimos há pouco que não nos substituem, não fazem por nós, mas ajudam-nos a tomar consciência, aconselham-nos e desviam-nos assim. Dão-nos bons conselhos e vão-nos desviar a nós do mal que poderíamos fazer. Então a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências difíceis da nossa vida. Mas podemos orar também para afastar os maus espíritos, sem esquecer que os maus espíritos procuram os lugares onde encontrem as possibilidades de dar expansão à sua perversidade. E se vêm até nós, é porque de alguma forma nós abrimos o campo a que venham. Então, para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes. É preciso que nós eliminemos de nós o que os atrai. É preciso trabalharmos em nós. Então vejam como nos falam os espíritos, farejam as chagas da nossa alma e como as moscas farejam as chagas do corpo. E assim como nós limpamos o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Devemos trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. A prece também para corrigir um defeito. Porque os nossos defeitos e os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso espírito. Não são, nós às vezes costumamos dizer que são os pecados da carne. É da carne, não é. É o espírito. O espírito é onde está a sede da inteligência, a sede da vontade. Então, porque se fosse o corpo, não é? Nós não tínhamos responsabilidade nenhuma, nós até perdemos o corpo um dia pelo caminho. Então, é de nós que depende a nossa melhoria, por todo aquele que se acha no gozo das suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou não fazer. Não esqueçamos, nós somos livres. Deus nos deixa à vontade. Depois nos pede a responsabilidade. Para praticar o bem, então, nós não mais precisamos senão de querer. E de querer. E também de querer. Pedir a força para resistir a uma tentação, porque nós somos frágeis ainda e facilmente sucumbimos às tentações. Duas origens pode ter o pensamento mau. A nossa imperfeição, a imperfeição da nossa alma, ou uma influência que sobre ela se exerça. Mas neste caso, quando é uma influência a exercer-se sobre nós, nós sabemos que nós sintonizamos, nós vibramos de igual forma, porque se vibrarmos de forma diferente, se vibrarmos no bem, no amor, na paz, na fé, na esperança, na fraternidade, é impossível. E em todas as outras, na fé, na esperança, na coragem, tudo aquilo que nos tentar, nós conseguimos resistir. Nós vamos treinando isto em nós, porque nenhum artista verdadeiramente é um exímio artífice da sua arte, se não treinar, se não praticar diariamente, muitas horas. É ou não é? É. Então nós também podemos ser artífices da nossa serenidade, da nossa paz, da nossa saúde. Então, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, se nós abrimos a porta, naturalmente que abrimos a porta
àquilo que nos pode vir perturbar, mas somos nós que abrimos a porta. Muitas vezes queixamos-nos de tudo o que nos envolve, mas somos nós a abrir as portas. Também podemos orar por ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. É também interessante porque muitas vezes nós oramos, pedimos e há tantas coisas que nos podem fazer ligar ao mais alto, não é? Ligar à nossa verdadeira essência, porque quando nos ligamos à nossa essência, à fonte do amor, à nossa fonte, saciamos o nosso espírito, adquirimos paz e serenidade. Temos que aprender a estabelecer essa ligação. Então, aquele que resistiu a uma tentação, muitas vezes nós dizemos, consegui, mas nunca conseguimos sozinhos porque temos este amparo que nunca nos abandona. Então devemos, por norma, à assistência dos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, àquele que nos ouviu a prece anterior para resistir à tentação. Então devemos agradecer a Deus por tudo, agradecer ao nosso anjo da guarda. Agradecer mesmo por tudo, porque nós, em cada dia, em cada hora, em cada instante, não percebemos a quantidade de bênçãos que estão a acontecer. Eu penso, eu falo, eu sinto, eu respiro, o sangue circula, tudo funciona em mim e isso é bênção, não é? Tudo. E temos aqui tanta coisa, tantos olhos amorosos, tantos rostos sorridentes, tanta paz, tanto amor envolvendo-nos, este lar que nos acolhe, é sempre para agradecer. E podemos vir aqui, já sabemos vir, e agradecemos. Podemos orar para pedir um conselho. E vejam como nos é indicada a condução desta prece. Eu só vos mostro um bocadinho do prefácio, não vos mostro as preces, porque despertando isso, nós sabemos, e se precisarmos de amparo e de ajuda, vamos ler as preces. Quando estamos indecisos, sem saber o que fazer, pensemos, ponhamos a nós próprios esta questão. Aquilo que eu hesito em fazer acarreta algum prejuízo para outra pessoa? Pode ser proveitoso para alguém? Se os outros fizessem o que eu quero, eu gostaria? Se o que pensamos fazer só a nós interessa e só connosco mexe, ainda assim, eu devo sempre pensar nas vantagens e nos inconvenientes. Se interessa a outrem, se o resultado for bem para um ou mal para outro, eu devo sempre ponderar. E na dúvida, abstente. Na dúvida, abstente. Não é na dúvida, faz. Algumas vezes, para os que são muito medrosos, mas o medo também se combate, não é? E é a ansiedade, mas se temos dúvida, pedimos então mais um tempo e fortalecemos o nosso entendimento. Nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder quando tenham um fim útil e sério. Podemos, porque nós estamos encarnados, agora vivemos a vida material. Sem descurar quem somos e os objetivos principais da nossa vida, que é progredir enquanto espírito, nós podemos pedir a ajuda material, sim. Mas nós, quando pedimos, julgamos com a nossa visão, que é diminuta, é limitada. As nossas vistas limitam-se ao aqui e ao agora. Temos que confiar em Deus. Temos que confiar, ter essa fé inabalável de que Deus é justiça, amor e perfeição e que tudo o que vem é aquilo precisamente que nós precisamos. Ele pode recusar o que nós pedimos porque não é o melhor, não é o mais útil ou porque ainda talvez não tenhamos merecimento. Também orar dando ação de graças por um favor obtido. Muitas vezes nós pensamos que os nossos sucessos também são só obra
do nosso trabalho, e são, porque Jesus nos disse, ajuda-te que o céu te ajudará, mas ajuda-te que o céu te ajudará. Então eu faço a minha parte, mas eu sei que há uma infinidade de amores. Quantos serão os amores que nós temos do outro lado? Quantos? Quantos? Nós não sabemos. Então, facilmente esquecemos também o bem que temos para só pensar no mal que nos aflige. Façamos essa contabilidade. Façamos honestamente que coisas boas eu tenho na minha vida e quais são as que me afligem. Façamos e veremos. Toda a contabilidade. Se nós registássemos sempre os benefícios, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória. E muitas vezes nos sentíamos humilhados, que é sempre assim que nós nos sentimos, acreditem, humilhados quando nos sentimos ingratos. Então oremos também como um ato de submissão e de resignação, porque quando algo vem até nós, e nós procuramos sempre a causa daquilo que vem até nós, a miúdo reconheceremos estar numa imprudência ou numa imprevidência nossa, quando não de agora, num ato anterior. Em qualquer desses casos, só nos devemos queixar de nós, porque sabemos que a justiça de Deus não dá a um aquilo que pertence ao outro. Dá a todos segundo a lei da justiça. Então, se a causa do infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, ou é uma prova para a existência atual, ou é uma expiação de uma existência anterior, tudo tem uma causa. Não há um efeito, não há nada que nos aconteça que não tenha uma causa. Tudo é perfeito na criação de Deus. Absolutamente tudo. Não podia ser de outra forma. Num perigo iminente também. Muitas vezes Deus nos adverte. Então, e pelos perigos, Deus também nos avisa que a nossa vida está nas suas mãos. E que em qualquer momento a nossa vida está presa por um fio, não é? A nossa vida aqui, porque a nossa vida não tem fim. Mas qual de nós que se quer ir já embora, apesar das dificuldades e das vicissitudes da vida? Todos sabemos que esta experiência é de um valor que não sabemos calcular. Então todos queremos viver da melhor forma possível, às vezes pensando que essa melhor forma possível toda a gente pode fazer e a nós não nos compete nada. Não é assim, ou pouco nos compete, não é assim. Se examinarmos a natureza e as consequências dos perigos, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Há pouco vimos, nós ainda ferimos muito as leis de Deus. Ação de graças por haver escapado a um perigo. À hora de dormir. À hora de dormir, uma hora tão importante. Na hora do sono, para dar repouso ao corpo, lembremos-nos que o espírito não precisa de repousar. E enquanto nós estamos repousando as nossas funções físicas, o espírito se emancipa e visita os seus amigos, os seus amigos. Aquilo é atraído por norma para aquilo que o atrai. Então, como isto é importante. Aure, nós vamos alimentar o nosso espírito. E vejam, retirei estas duas frases para vermos como
é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Nós não nos lembramos, porque se nós nos lembrássemos, o que é que quereríamos? Voltar? Não, quereríamos ficar na nossa casa, no nosso lar, não é? Não quereríamos vir. Então, nós vimos esquecidos, a não ser que já tenhamos aquela estrutura espiritual que nos permite ir e voltar sem nos incomodarmos. Alguns de nós conseguem ir e voltar e viver em plenitude a vida encarnado. É como se fôssemos um prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Então é tão importante a prece, pedindo que o nosso anjo da guarda nos acompanhe, nos proteja e nos dê uma noite descansada. Pedindo também, prevendo próxima à morte, também podemos orar. Estamos ainda nas preces por nós próprios. Porque todo ato de prece age em nós. Dizemos muitas vezes que somos luz, não é? Então, iluminando o nosso ser, pacificando a nossa alma, nós, com certeza, vamos ajudar a que essa mudança, esse desligar, desenlaçar, se dê entre o corpo físico e o corpo espiritual. E isso é importante sabermos. É importante sabermos de tudo o que se passa connosco, porque somos um espírito e não sabemos qual é a hora, qual é o momento. Então, devemos saber de tudo para usar na hora certa. Não é verdade? Preces por outrem. Também. Por alguém que esteja em aflição. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Quando vemos que algo acontece de bom a um vizinho, a um irmão, a um filho, ao pai, a quem quer que seja, num país, na cidade próxima, quando vemos que algo acontece de bom. Obrigada. Também pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Porque os nossos inimigos e aqueles que dizemos que nos querem mal, quem são? São aqueles a quem nós já fizemos mal. Então, oremos, peçamos perdão. Aqueles que um dia magoamos são aqueles que nos vêm cobrar. Esqueçamos as ofensas, para que as nossas também possam ser esquecidas. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, àqueles com quem ainda não temos os laços emocionais e afetivos claros, brilhantes. Agradeçamos o bem que lhes acontece. Também pelos inimigos do Espiritismo, porque aqueles que querem mal são aqueles também que ainda não sabem, que ignoram. E nós não sabemos quem fomos. O facto de estarmos aqui e querermos acertar o nosso passo não significa que todos os outros estejam mal ou que nós, outrora, também não tivéssemos já agido assim. Então, entendamos que cada um dos filhos de Deus está no seu lugar, no seu degrau, no sítio onde pode estar, e que sempre que a luz de uma ideia nova acontece, por norma, ela é contestada. Aceitemos que essa é uma provação, e se sabemos que o nosso caminho é por aqui, palmilhemos o nosso caminho, porque nenhum irmão palmilha o caminho do outro. Quando eu descubro o meu caminho, eu devo segui-lo, compreendendo que o outro possa não vir comigo, aceitando a diferença do outro, para que a minha também possa ser aceite. Então, nos dizem a nós que estamos aqui aprendendo a ser espíritas, tentando até aprender. Não nos aflijamos com os golpes. Jesus recebeu tanto golpe e também não fraquejou, nem fraquejou
nem levantou a voz, nem levantou o dedo, nada fez, apenas compreendeu. Ou por outra, pediu ao Pai perdão, porque sabia que nós ainda não sabíamos o que fazíamos. Por uma criança que acaba de nascer, oremos por uma criança que acaba de nascer, para que ela possa vir e cumprir ou a sua missão, ou viver com resignação a sua prova e a sua expiação. Por um agonizante, para lhe facilitar a hora da partida. Preces também pelos que já não são da terra, por aqueles que regressaram a casa, por alguém que vai, para que não se perca no caminho, para que vá, para que regresse a casa, para que não fique aqui preso às coisas da matéria. Pelas pessoas a quem tivermos afeição, porque o amor nunca se quebra. Os afetos nunca se perdem. Nós podemos perceber isso. É impossível cessar o amor. É impossível quebrar esse laço. Se quebrou aquilo que pensávamos que era amor, é porque ainda não era. Pelas almas sofredoras que pedem preces, por aquelas que estão sofrendo e que não precisam de uma, mas precisam de todas as nossas almas unidas em vibração. Por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos penitentes, por aqueles que do outro lado, já conscientes dos seus erros, ainda sofrem, pelos espíritos endurecidos, por todos aqueles que se comprazem no mal, que ainda não abriram o seu coração ao amor, que se afastaram do Pai, da sua origem, que se escudaram. Oremos por todos os que já não estão deste lado e precisam das nossas preces. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Porque as doenças ainda fazem parte do nosso estádio, ainda fazem parte da nossa vida terrena, são inerentes à grosseria do nosso corpo físico. Um dia nós seremos mais leves, quer o nosso perispírito, quer o nosso corpo, já não sofrerão as vicissitudes da doença, mas são as nossas paixões e os nossos excessos que nos adoecem. Então, oremos por todos os que estão doentes, para que consigam ultrapassar esta prova e caminhem. E pelos obsidiados, porque a obsessão, nós sabemos, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, mas sabemos também que ela apresenta caracteres muito diversos. Mas os espíritos maus que pululam em torno da Terra, eles estão em torno da Terra porque nós estamos cá a viver. Porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. A nossa moral ainda é pouco elevada. Então, eles vêm até nós porque estão em sintonia com a vibração da grande parte da humanidade terrestre. E a ação malfazeja que eles desenvolvem fazem parte dos flagelos que nos afligem, para que aprendamos também. Nós ainda precisamos de aprender pela dor. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações, deve por nós ser considerada como uma prova ou uma expiação e como tal aceita. Mas do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, nós sabemos que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E já vimos lá atrás. Mudando o nosso padrão vibratório, isto é, cultivando em nós a compreensão, o amor, a abnegação, a humildade, porque não somos obsidiados por acaso.
Estamos sempre, de alguma forma, relacionados com aquele que vem até nós afligir a nossa vida. Aprendamos a ser humildes, todos nós, e a pedir perdão. A mostrar que já tentamos ser diferentes, que já tentamos amar, que já tentamos não repetir. Então, que saibamos, através de todas estas preces, e levai a alma à fonte do amor, e da água pura todos bebereis. Com simplicidade, orai com fervor, e nada temeis. Pedi e obtereis. Este é o meu recado para esta semana. O meu agradecimento por podermos estar aqui juntos, pensando em tudo o que nos é preciso aprender, refletir, e agora possamos ir receber, pedindo a energia pura e harmonizadora